Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de FE6. Com essa planilha, você vai poder utilizar essa ferramenta de análise de modos de falha e seus efeitos, uma metodologia que permite analisar possíveis falhas e o que sua ocorrência poderia causar dentro de uma indústria. A gente começa aqui pela aba de instruções, onde você tem algumas instruções para começar a utilizar a planilha, como, por exemplo, entender como te proteger a planilha para fazer suas próprias customizações, mudar a logo no Windows e mais algumas instruções. E aqui do lado a gente tem um banner para marcar uma aula grátis ao vivo com um dos nossos consultores. Depois a gente tem a aba aqui de suporte, que ensina como desbloquear a aba da planilha. Temos aqui o contato de e-mail, contato do WhatsApp e um botão aqui para adicionar ou remover as abas da planilha. Então a gente começa fazendo aqui esse cadastro do planejamento, né? Como essa é uma planilha 4.0, a gente tem essa navegação aqui pelas abas de cima. Então a gente começa aqui pelo registro. Então eu já fiz alguns preenchimentos aqui para a gente ter um exemplo. Então eu coloquei aqui o responsável como Bruno, mas eu posso alterar esse nome aqui. Tudo que tiver célula branca, sem preenchimento aqui, ou ela vai ter uma lista para a gente puxar, ou a gente tem que preencher aqui, tá? Vou botar aqui. Luz Prime. Então a gente tem aqui o objetivo, o tipo de análise de modos de falhas e efeitos. Então a gente vai ter aqui sistemas, processos, produtos ou serviços. O nome do componente avaliado, a gente vai preencher, e a função do componente aqui, função 1. Então a gente vai aqui para a parte das falhas, efeitos e ações. Então fiz um preenchimento aqui também já para a gente ter um exemplo. Então você vai preencher primeiro o modo de falha, depois o efeito potencial da falha. Aí aqui na possibilidade de ocorrência você vai ter de 1 a 10 para marcar, a severidade também e a possibilidade de detecções também. Depois que você terminar de fazer esse cadastro aqui, você vai ter esse indicador aqui do RPN, né? E a classificação, se é um risco baixo, moderado, elevado, risco crítico. E aqui ao lado você vai ter um campo para preencher a ação corretiva planejada. Então a gente fez aqui alguns preenchimentos, por exemplo, vazamento de fluido, o efeito potencial, uma contaminação de produto. Eu coloquei aqui como risco moderado, mas eu poderia alterar. E aqui no final eu botei ação corretiva como substituir vedação para evitar vazamentos. Depois a gente passa aqui para as ações corretivas. Então a planilha vai me mostrar aqui o que a gente preencheu anteriormente. Então ela tem que revisar procedimentos de partida do motor. Então é exatamente o que está aqui. E aí eu vou designar um responsável, vou colocar aqui o início, previsão do término, e aí ele vai gerar aqui para mim o prazo programado, o prazo realizado e o status. Depois a gente vai aqui para a matriz de prioridades. Então a gente vai ter uma junção aqui do que a gente já cadastrou antes. Então a gente tem aqui a falha na partida do motor e parada inesperada do processo. Desgaste do rolamento, ruído excessivo. Então a gente tem, basicamente, é uma junção disso aqui. Modo de falha e efeito potencial da falha. E aí quando a gente for alterando, ele vai alterar aqui no gráfico para a gente também, mostrando onde está a severidade dessa falha na matriz. Depois a gente vai aqui para relatórios. Então a gente tem aqui as top 5 falhas, erro de programação, corrosão da estrutura. Isso aqui vai ser classificado de acordo com o risco. Depois aqui ao lado a gente tem um gráfico de rosca, mostrando proporcionalidade aqui. Então a gente tem 17% de risco de contaminação do produto, 22% de análise de risco incorreta. Depois a gente vai aqui para as ações corretivas. Como eu fiz cadastro apenas no mês de agosto, né? Então a gente tem aqui em andamento 7, concluído 2, com atraso 1. Esses relatórios vão todos puxados que a gente já preencheu antes. E a gente tem um gráfico aqui embaixo, mostrando o que está em andamento, o que está concluído com atraso e o que está atrasado. Por fim, a gente vai ter o dashboard. Então a gente tem o dashboard aqui, quantidade de falhas listadas. A classificação que tem mais falhas registradas é de risco elevado. Então ele vai me mostrar também isso, o que tem mais risco, né? Qual o risco que está mais presente, né? No caso aqui, o preenchimento que a gente fez ficou o risco elevado, foi 60%.